Olá, amados, graça e paz, mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Hoje Ele nos falou, né? Aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O certo que o ímpio, ele jamais vai ouvir, né? Ele pode até ouvir, mas ele não tem ouvido e nem entendimento para compreender o que Deus está fazendo. E muitos são aqueles que desviaram da fé e não têm ouvidos mais para ouvir o que o Espírito diz, né? Perderam a visão. Jesus, ele foi tentado, né? Ali pelo vil tentador. Mas a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele era Jesus, o homem, e Cristo, o ungido de Deus, o próprio Deus. Mas ele foi tentado pelos nossos maus desejos, porque nele não havia mal, né? E todo aquele que tem fé, quando Deus nos coloca à prova e o tentador nos tenta, e todo aquele que tiver fé, Jesus já venceu por nós. Jesus, a condenação, o salário do pecado é a morte, né? Nele não havia pecado, mas sinal que ele levou os nossos pecados sobre si. Ele morreu ali naquela morte cruz. Mas quando ele foi julgado nas regiões celestiais, não achou condenação nele. O homem o condenou, né? Mas quando houve a condenação nas regiões celestiais, não se achou nele condenação. Ele tinha levado as nossas, ele levou as nossas enfermidades. A salvação também é pela fé, para que homem nenhum se glorie, né? Então tudo é pela fé, até o perdão é pela fé. Em Romanos 15:3 diz: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Ou seja, até os insultos que caem sobre nós quando nós pregamos a verdade, aqueles que não compreendem, aqueles que às vezes odeiam, né, a verdade que o Espírito nos direciona a dizer, pela fé, né, Jesus já levou sobre si esses insultos. Ele diz, né, antes de vos odiarem, eles já me odiaram, né? Ou seja, ele levou sobre si até os insultos. O Salmo 69, versículo 9 diz assim: pois me consumiu o zelo que dedico à tua casa, e sobre mim recaíram os vitupérios dos que te insultam. Então tudo é pela fé, né? A salvação, para vencer o vil tentador, ele já venceu, e pela fé em Jesus nós vencemos. Para crucificar as paixões da carne, né? Para alcançar a expiação, o sangue derramado, né? A água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz e nos purifica, o Espírito que convence o homem dos seus maus caminhos. Mas não somente aqueles que estão no mundo, né, que muitas vezes não aceitam essas verdades, porque muitos são os que desviaram da fé, né? O amor de muitos esfriaria, apostasia. Tudo por conta de que, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ao 10, os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos.
como Paulo diz, temo que assim como a serpente vos enganou Eva e Adão, né, ali no jardim, ela possa vos enganar, né? Muitos foram seduzidos, né, pela riqueza. Jesus ali, quando fala da purificação do templo, né, ele disse, está escrito, esta casa é casa de oração, não fazeis da casa de meu pai casa de comércio, né? Onde muitos estão nos dias atuais desviados da verdade, né? Desviaram da fé. E em mais um dia, né, que a gente continue na fé, porque através da fé em Jesus Cristo, quando Deus nos coloca à prova, nós vencemos o vil tentador, né? Através da fé, o dom gratuito de Deus, que é a graça, se consegue a justiça, né? Se semeia através, estando na videira, se produz frutos de justiça, se exala as virtudes que há em Cristo, consegue-se perdoar através da fé, né? Porque Jesus nos ensina a perdoar, né, aqueles que nos ofendem. Ele é aquele que, quando estava ali na cruz, e eles zombavam dele e diziam, se tu és o Filho do Deus vivo, salva-se, né? Si mesmo, desça dessa cruz. E ele disse, antes do último suspiro, né, ali antes da ressurreição, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E assim nós devemos proceder, né? Através da fé nós perdoamos o próximo, aqueles que nos ofendem, e assim o Pai também nos perdoa. Se alcança a expiação pelos pecados, né? Pelas aquelas pisaduras nós somos curados, sarados, e praga nenhuma chegará em nossa tenda, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Ele nos acrescenta as demais coisas. E em mais um dia nesta fé, crendo no Criador, né, crendo em Jesus Cristo, aquele que nos ensina do Pai a andar em caminhos retos, íntegros, sinceros, desviando do mal. E em mais um dia nós somos gratos, Jesus. Continua nos direcionando, nos abençoando. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.